Bem-vindo ao Pode Movimentar, um espaço criado para reunir mulheres que empreendem com propósito. Nosso tema é Quando o bem-estar floresce com empreender. Sou Alana, CEO da Lençóis Tecnologia e atualmente presidente da Associação Movimento Empreender Mulher. O empreendedorismo, ele requer força, estratégia e confiança, mas também precisa de presença, saúde e bem-estar. Estamos aqui com mulheres que irão conversar sobre esse tema e mostrar que esse tema se tornou o seu negócio, o core business. E também que através dessa administração saudável, conseguem administrar e cuidar de desafios que normalmente acontecem nos nossos negócios. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Estou muito feliz com a nossa presença aqui. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho. São nossas associadas. Pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do MEM. É um espaço não só de contatos, mas de conexões, em que cada mulher se apoia uma a outra. E esse momento em que nós podemos estar juntas, né, e conhecendo muito mais sobre o nosso trabalho. Meu nome é Camila Ferrato, sou mãe de 2, sou casada. E eu comecei nesse espaço de empreender com saúde e bem-estar, principalmente pela minha família, né? Tudo começou assim. Então, hoje eu estou ao nível de plástico na Doterra, e é uma empresa que tem transformado inúmeras pessoas no ambiente de florescer. Então, nosso tema é florescer, e principalmente impactando vidas. E tudo começa no núcleo familiar, começou no meu núcleo familiar, e aí comecei a transbordar na vida de muita gente. Eu sou a Camila Monteiro. Meninas, eu fico muito feliz em ter recebido esse convite e estar aqui, o start do meu retorno, né, do pós-licença maternidade, de um tempo só para casa, para os filhos, e aí receber o convite foi maravilhoso, eu agradeço demais. Bom, eu sou especialista em desenvolvimento humano, né, trabalho com treinamentos para a empresa, voltado para o feedback e avaliação de desempenho, e com atendimentos individuais como terapeuta, né? Que esse é o meu início do meu novo projeto. E nesse momento eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória, né? Que saúde e bem-estar é importante para que a gente tenha como desenvolver o nosso negócio. Eu sou Alexandra Macatrão, sou terapeuta holística. Um prazerzaço estar aqui com vocês. E eu estou aqui na área desde 2019, só na área holística, apesar que eu estudo desde 95. Eu estudo sobre terapias, eu faço meditação, pratico biodança, mas trabalhando, atuando na área desde 2019. E também sou publicitária, onde eu tenho uma agência de publicidade, mas o que vejo como propósito mesmo é as terapias holísticas. Pois sim, o bem-estar e o empreender é um equilíbrio que a gente busca, né? Sim. E principalmente eu acredito que a empreendedora feminina, a mulher que é líder do seu próprio negócio, que está aí tentando administrar da melhor forma possível o seu negócio, mas sem esquecer de administrar a si mesma, né? Exato. E agora eu queria saber de vocês, como vocês fazem esse segredo, como é que vocês administram isso? Empreender e ainda assim cuidar de si e ter esse equilíbrio? Bom, para mim é muito desafiador, porque eu empreendo em tempo parcial ainda. Eu também sou servidora pública, não tinha falado anteriormente. Eu leciono Libras também, amo minha profissão, tanto na rede estadual quanto federal de ensino. Então, assim, conciliar meu trabalho tradicional com a do Terra e com a família realmente não é fácil. Tem momentos que a gente fica pensando como eu vou ajustar isso, mas o mais importante, que eu sempre digo, é o teu porquê. Então, se você sabe o teu porquê, tu se conhece e consegue fazer o teu como. E isso faz com que você tenha um desafio, ele pode ser muito difícil, mas o teu propósito ele é maior. Então, quando tu começa a perceber que você entende seu propósito, você conhece por que você veio e de onde que você quer chegar, então qualquer desafio ele te traz transformações e possibilidades incríveis. Mas, para isso, a gente tem que ter um planejamento e delegar funções e prioridades. Então, assim, lá em casa, eu tenho uma rede de apoio incrível, e isso me ajuda muito no meu empreender e no meu dia a dia, porque sem essa rede de apoio é impossível organizar as minhas atividades, as minhas tarefas. E também ter essa questão da liderança.
Então, liderar é algo que te traz muitas possibilidades de você conseguir conciliar esses desafios. E isso faz com que você consiga ter um planejamento. Só que esse planejamento não é simplesmente executar de qualquer forma. Quando você começa a aprender a planejar, você começa a perceber que atividades que não são tão importantes não são prioridades para você. Aí você começa a ver o que vai ser mais importante para você ou não, porque é impossível você conseguir realizar tudo perfeitamente. Então, são hábitos que você começa a desenvolver que eu não tinha antes. Então, a minha rotina antes era casa, trabalho e só. E não tinha essa organização, tanto financeira quanto de tempo. Então, esse empreender te leva a também a ser organizada. Que eu também estou tentando, cada dia é um passo de cada vez, mas não é fácil, realmente é um grande desafio. O desafio é a gente equilibrar, se sentir bem e ver o seu negócio bem, né? A gente tem essa busca constante. Eu quero que meu negócio esteja bem, seja um negócio saudável, mas eu preciso estar também para poder administrar esse negócio, para que eu possa vê-lo ali crescendo. Então, a mulher ela não pode realmente, como você falou, o propósito. A partir do momento que a gente tem um propósito, a gente começa a desenhar nossa estrada, nosso estado de tijolinhos amarelos, né? Para alcançar o nosso objetivo. E você, Camila Monteiro? Verdade. Quando eu engravidei do Rafa, agora, né? O seu caçula. Meu segundo filho, eu estava na gestão de uma clínica de estética, né? Então, algumas meninas até foram lá, fizeram uma visita e tudo, né? E assim, e lá eu vi o quanto é importante cuidar da imagem. O quanto isso influencia no bem-estar emocional e mental dos nossos clientes lá, né? Homens e mulheres. Só que para nós, mulheres, é muito mais importante, né? Porque a nossa imagem é algo que trabalha e impacta muito no nosso emocional, no nosso mental, né? A nossa autoestima. E aí eu vi o quanto é importante a gente cuidar da gente, né? E aí quando eu tive o Rafa, eu fui decidindo diminuir o ritmo, né? Fui decidindo desacelerar realmente. E quando eu tive ele, que depois de um tempo eu disse, não, eu quero voltar, mas eu não tinha como, porque eu estava naquele período da maternidade de que a gente se perde como mulher, depois a gente se encontra, né? Que foi um momento que eu achei que eu estava me encontrando, já me perdi de novo, porque chegou a introdução alimentar, e hoje totalmente diferente da minha filha mais velha, né? E aí eu me perdi de novo, e aí quando eu me reencontrei, agora eu vou conseguir. Com planejamento, né, com a rede de apoio, com família, né, então, e nesse momento, eu já tenho a minha filha mais velha também como minha rede de apoio, por conta da diferença de idade, isso me ajudou muito, e isso tem me ajudado no equilíbrio, né, equilíbrio de organização financeira, planejamento da casa, planejamento de atividades com o filho, e planejar o meu negócio, né, e como eu voltei com o início de um novo projeto, que é a terapia, né, que é ser terapeuta, me identificar, me apresentar como terapeuta, e isso aí me deixou muito feliz. Eu estou muito contente com as minhas escolhas, estou muito feliz, e assim, estou buscando o resultado, né, e é o planejamento, o equilíbrio, a gente vai buscando tudo isso. Eu lembro, falar em planejamento feminino, de um encontro nosso, né, passado, sobre a questão do equilibrar os pratos, né? Que até a gente comentou sobre um livro que eu acho que foi Camila que indicou. E é exatamente isso. Não é a todo momento que a gente vai conseguir equilibrar esses pratos, mas a gente faz a nossa parte. E o principal, cuidar da gente, né? Porque se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar dos outros? Né? Eu a partir daí. O equilíbrio parte daí. É bem isso mesmo. Empreender com bem-estar, ele é tipo empreender mesmo com consciência. É diferente de qualquer outra área que você vai empreender e vai por sorte. E, geralmente os terapeutas, eu tiro por mim, vem de alguma situação real mesmo, vem de uma necessidade real, passou por algo, entendeu? Se curou de algo e aí dali, daquele ponto, consegue ver o quanto faz bem partir. Não, eu também quero fazer o bem para os outros, principalmente outras mulheres. Meu público, 90% é mulher. Os homens que eu atendo é porque ou é namorado, ou é esposo, ou é filho. Nunca veio um homem até a mim com terapias holísticas, principalmente equilíbrio energético, por ele. Sempre veio o empurrãozinho de uma mulher. Então, 90% é mulher. E justamente isso, a energia para poder fluir o negócio, principalmente no bem-estar,
ali a pessoa, a condutora, no caso a terapeuta, tem que estar bem para poder fluir. Aí ela vai estar bem no relacionamento, ela tem que estar bem com as finanças, ela tem que estar bem em casa, para daí ela estar bem para cuidar do outro. Principalmente quem lida com energia. Não adianta, se eu tiver com energia baixa, nem cliente aparece. Porque como se eu tô sem energia, tô com energia baixa, tô para baixo, como é que eu vou sugerir algo se eu não tô ali? Então, assim, é muito o vivenciar mesmo, entendeu? Então, eu tô bem nessa jornada. Quando eu tô bem, chove de clientes mesmo. Quando eu não tô, eu já sei, vou lá me tratar, vou me recuperar, vou pegar um banhozinho de mar, pegar um sol, recarregar minhas energias e automaticamente as pessoas vão se chegando. Então, é a vibração. Então, empreender no bem-estar eu vejo como empreender mesmo nesse sentido, com consciência. A Alexandra deixou umas dicas aqui. Sim. Não é? Sim. Aqui já é uma dica de como o que você pode atrair ou não algo positivo para sua vida e para o seu empreendimento também. Pensamentos positivos, atitudes positivas. E deixar fluir, porque sempre alguém tem um ponto fraco, se a gente for analisar dessa forma, né? A Camila deu o exemplo dos pratos. Então, vamos dizer, temos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. O meu ponto fraco é minha família. Então, quando alguém adoece, quando alguém não está bem, aquilo ali me desestrutura. Então, eu preciso primeiro organizar aquilo ali, aí eu consigo fazer todo o resto. Então, você descobrindo qual o seu ponto fraco. Tenho algumas pessoas que é finanças. Finanças já não é meu ponto fraco. Eu sei muito bem lidar tanto com a abundância, mas também sei lidar com a falta, entendeu? Não é algo que me tira do eixo, mas a família já me tira. Então, você ali se conhecendo, se percebendo qual é o seu ponto fraco, também ajuda muito na manter esses pratos equilibrados para que você esteja bem e daí trabalhar com a parte de bem-estar, que é o que a gente se propõe aqui, né? Exatamente. Vocês acham que nessa jornada como empreendedoras, mulheres de negócios, líderes, né, como vocês são, liderança feminina, em algum momento vocês deixaram de priorizar o bem-estar? Isso afetou a empresa de vocês, o negócio de vocês? Eu passei por uma fase também na gestação. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses. E aí, nessa fase do puerpério, pra mim, assim, é uma fase muito difícil para a mulher, porque além dessa questão hormonal, você pode ter toda a rede de apoio, porém você sente sozinha. Bem solitária. E começa as transformações do corpo, né, de várias coisas que estamos passando nessa fase. E em alguns momentos, o meu negócio, por exemplo, ele teve altos e baixos. Por quê? Porque você começa, antes da gestação, estava com um ritmo muito intenso, eu estava realmente focada em relação a desenvolver mais pessoas, em ter uma meta bem alta. E aí, quando eu comecei, depois que minha filha nasceu, eu comecei a me cobrar. Por exemplo, nossa, eu não tô conseguindo, tá muito difícil por conta do sono, dos cuidados, né, com os filhos. E aí eu comecei a perceber que nesse momento eu precisava parar. Pelo menos não parar com o meu negócio, mas como até a Alessandra falou, o autoconhecimento e saber que tudo tem seu tempo. Então, quando você começa a perceber que o meu negócio, naquele momento, ele não pode até não estar fluindo naquele momento, porém, é só por enquanto. E nesse momento, eu vou me dedicar àquilo que eu vou priorizar. Só que não deixando de apoiar quem está com você, isso é o principal. Então, quando você começa a entender isso, a colocar na balança as suas prioridades, que é só uma fase, eu sempre penso assim, é uma fase que vai passar. E você começa a melhorar a tua gestão, o teu conhecimento. E aí eu comecei a priorizar. Bom, meu negócio não está muito bem aqui. Tem até uma escala de Maslow que ele fala que, por exemplo, a Alessandra falou que a questão prioridade dela é a família. Só que existem necessidades básicas do ser humano. Então, a gente tem necessidade básica, por exemplo, na alimentação, né? Na vestimenta, na locomoção. Tem necessidades básicas que é o emocional, que é a família. Aí vem a questão financeira. Então, se a tua necessidade básica ali naquele momento tu não tá bem, então qual que eu tenho que melhorar ali? Então, depois você começa a ter essa transformação na tua família, em tudo, porque senão se você começar a focar no teu negócio, senão você não tá bem, até aquele ditado, né, que o carro vazio sem gasolina não vai andar. Sim. Então, da mesma forma, o teu negócio.
Então, você tem que parar, ter o autoconhecimento e começar a perceber o que você precisa fazer. E aí você começa a entender que se meu negócio não tá bem agora, é só uma fase, só por enquanto, que depois eu vou acelerar. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu fui desacelerando por conta dessa gravidez, né? Porque eu tive uma experiência não muito legal na minha primeira gravidez, né? Na minha primeira gravidez eu trabalhava no banco, era bem estressante, então, assim, eu tinha metas, tinha uma rotina pesada, e eu acabei ficando muito estressada, e isso impactou muito na minha gestação. E eu não quis isso para a segunda, né? Tanto é que eu fui realmente desacelerando, fui me preparando fisicamente, financeiramente, fui me preparando assim. Então, assim, nesse momento, nessa minha trajetória, eu não senti esse impacto emocional, mas eu tenho experiências lá de quando eu trabalhava no banco que impactou muito. Eu tive um início de depressão, né, um pouco depois de ter minha filha, eu já tinha voltado de licença maternidade, e eu comecei a relaxar. Eu ia trabalhar sem maquiagem, de sapatilha, sem salto alto, e eu fui deixando, que aos poucos nem eu percebia mais. Mas o meu chefe foi na minha agência dar aquele feedback, olhar os números e tudo. Quando ele me viu, ele nem abriu o computador, ele só perguntou: o que está acontecendo? Não é a mesma Camila que eu promovi, não é a Camila que fazia os negócios, não é a Camila... Tá diferente. Tá diferente. Então, assim, ele que me deu o alerta, né? Assim, Camila, procura uma ajuda. Você não tá como há algum tempo atrás, que estava dando os resultados. E a partir daí foi que eu fui procurar terapia e tudo. Foi um start mesmo, foi um alerta que ele me deu. E isso estava impactando no meu resultado, como líder da equipe, com o resultado do ambiente, né? Do que eu era cobrada por meta e tudo. Por isso que hoje eu trabalho exatamente isso. Eu trabalho de forma diferente porque isso é importante, esse equilíbrio. Trabalhar não só para ter o resultado. Sim, o resultado é importante, super importante. É a partir daí que a gente vai ter nossos recursos. Mas como? Como você fica com isso? Né? Então, assim, o bem-estar hoje é prioridade, mais prioridade do que alguns anos atrás. É, bem isso mesmo. Eu aprendi, né, aos meus 50 anos, não foi tão longe assim, mas eu já vim. Eu acho que eu amadureci dos 45 para cá, na verdade. Antes dos 45 eu me senti ainda com 15 anos. Então, posso dizer que agora eu amadureci um pouquinho. E com esse amadurecimento veio respeitar meus ciclos, respeitar minha exaustão, não romantismo mais. Então, quando eu estou cansada, eu realmente estou cansada, vou dormir, ninguém que me acorde, nem meu cachorro, entendeu? Porque eles respeitam, porque sabem que sempre meu ritmo ali é muito intenso, então quando eu dou ali olha, agora preciso descansar, mesmo que seja 2 horas da tarde até as 4, que é um horário meio, tipo, nossa, Alexandra, sim, às vezes eu descanso, sim, porque o sono me restaura. Uhum. Então, quando eu tô triste, o sono me restaura, se eu tô com raiva, o sono me restaura. Eu também sou assim. Eu durmo e eu acordo. Mas outra. ultimamente não tenho tido mais Parece resultado. assim, então meu antídoto. Então, às vezes eu preciso dessas dormidas, assim, uns horários meio atípicos, assim, pode-se dizer, e num dia também nada a ver, mas é o que me restaura. Então, eu aprendi a respeitar isso também. E aí eu me renovo, porque eu durmo mesmo, apago mesmo e acordo já nova, renovada, para estar ali no dia a dia. E eu sempre respeitei, eu sempre passei por diversas áreas. Eu digo sempre, como eu ficava mais ou menos 2 anos em cada emprego, era mais a minha média. 2 anos em cada local, eu enjoava as pessoas, eu enjoava tudo e eu pedia para sair. E aí, o que eu fiz? Eu digo, no dia que eu achar um emprego que eu passe de 2 anos, é aquele. E as terapias eu tô desde 2019, então eu disse, então é realmente o que eu vim como propósito, como missão, porque foi um emprego fora a publicidade, assim, que a minha agência, o meu marido me chamou de volta em 2013. E em 2023, a gente é sócio desde 2012, mas eu tô na ativa mesmo em 2023, então tá os 2 aninhos também, né? Mas as terapias, fora isso, o único trabalho que eu consegui ficar mais de 2 anos foi as terapias. Então eu realmente vi que é realmente o que eu vim fazer, que eu tenho como missão, é o que eu gosto, é o que me restaura.
entendeu? E eu agora aprendi realmente a respeitar, como vocês falaram aí, respeitar os ciclos. Eu acho que isso também vem com a maturidade, sabe, gente? Eu sei que a gente está falando sobre isso, mas por mais que tenha uma galerinha aí de 20 ouvindo, 25, que estão tudo muito, muito rápido, tudo muito ágil, eles talvez não entendam tanto isso na prática e vão entender um pouquinho depois. Tem pessoas dessa idade mais amadurecidas que já fazem esse exercício, que já procuram as terapias. Que bom que todo mundo pudesse procurar as terapias, que não precisariam vir a maturidade para amadurecer, né? Então é bem isso que eu tenho assim para dizer nesse sentido, né? Respeitar o ciclo mesmo. Duas palavras assim, que eu faria assim, o resumo do que vocês falaram aqui, que é muito importante, é autoconhecimento. Sim. E quanto a maternidade, né? Ela Isso. mexe com a gente, né? E da mesma forma que nos deixa às vezes tão frágil, né? Nos dá um impulso. E quantos negócios não iniciam com a maternidade ou após a maternidade? Justamente. Então, a gente às vezes dá essa pausa, mas ali talvez nós estejamos construindo ideias. Exatamente. E fortalecendo, nos fortalecendo para quando a gente se sentir seguro ali com nossos filhos, nosso lar, nossa casa, a gente colocar em prática. Então, o autoconhecimento é algo muito forte para que a gente possa, né, ter esse empreender sólido. Sim. E buscar o bem-estar. Bem-estar deixou de ser um conceito. Ele é algo necessário. É verdade. Né? Eu, por exemplo, para minhas práticas de bem-estar, eu gosto de estar sozinha. Eu acho que não é solidão, mas é aquele momento de introspecto, talvez, né? De estar ali comigo, estou nas minhas orações, na minha leitura de um livro, né? Às vezes na pintura, até numa limpeza doméstica, seja o que for, mas eu estando só, podendo pensar, articular, né? Pensamentos qualquer, assistir um filme sozinha no cinema, não tem problema nenhum nisso. Eu acho assim, o máximo estar ali naquele momento, porque ali é o meu momento, né? Então, cada pessoa procurando práticas para o quê? Para buscar esse autoconhecimento e ter um bem-estar. Quais são as práticas de vocês? O que vocês fazem para ter esse equilíbrio? Bom, são várias práticas, né? O mais importante que eu faço geralmente, eu li até um livro que me ajudou muito, que é O Milagre do Amanhã. Só que em alguns momentos eu não consigo fazer certinho para acordar tão cedo, até porque é uma fase da bebê pequena, então você quase não dorme direito, né? Mas essa questão da meditação inicialmente, você esquecer um pouco as redes sociais, porque essa questão muito acelerada das redes sociais, tu fica um pouco sufocada, porque tu tem que empreender, tu tem que postar, tu tem que colocar o story, tu tem que colocar um lançamento, um produto, e você acaba ficando um pouco sufocada. Então, se você começa o seu dia, por exemplo, já vendo redes sociais, já vendo que a pessoa tá viajando, eu não tô, ou então a pessoa tá com um corpo legal e você não tá, então você acaba começando o seu dia, nossa, meu dia não vai prestar. Então, eu acabo não vendo muito rede social pela manhã, e faço minha meditação, né, meu encontro com Deus, que é o principal. E eu tenho uma rotina com os óleos essenciais, que eles me ajudam muito no meu dia a dia. Então, até minhas amigas brincam que é a louca do óleo, mas não é isso, é porque em tudo eu uso óleo essencial, tanto na minha meditação, quanto no meu skincare, que eu amo também, é meu momento. Então, o momento é meu skincare, eu amo. Eu amo parar um pouco do meu dia ou à noite pra me cuidar. Então, isso me ajuda muito. Então, quando eu tenho um dia muito cansativo, a rotina tá intensa, eu paro um pouco, né? Nem dormiu. Eu faço escaldapé, que é maravilhoso. Então, ajuda muito com lavanda, com tangerina, pra dar aquele relaxamento. Quando não dá tempo, ontem mesmo, eu tava com dor nas costas, dor nas pernas, que é muito tempo em pé. Então, eu peguei meu óleo de Deep Blue, passei rapidinho nas pernas. Gente, é incrível como você consegue ter outro dia muito relaxante. Então, essa rotina que eu uso com os olhos e até mesmo com a família, por exemplo, quando eu vou orar com meu filho durante a noite, já é um momento de satisfação, porque, nossa, fiz tanta coisa, mas eu parei um pouquinho ali com ele para conversar e já valeu a pena, né? E você ter esse tempo, um pouquinho de qualidade com seu filho, não precisa ter horas, né? A mulher acaba se culpando muito. Nossa, foi o dia inteiro, não consegui nem falar com meu filho, mas assim, 5 minutos do seu dia, 10 minutos de qualidade, principalmente à noite, porque a gente sabe que durante a noite eles vão estar processando aquela informação, né, do que você falou. Sim. Então, são cuidados simples, básicos, não precisa dedicar horas,
mas que faz uma diferença enorme. Exatamente. Bom, hoje, né, na minha rotina de mãe de 2, de bebê, de adolescente, né, de casa e de empreendedora, o meu autocuidado está sendo o que minha filha diz de banho premium, né? Mamãe, a senhora vai tomar um banho premium? Agora vai ser meu banho premium, que é aquele banho mais demorado, de lavar o cabelo, né? De você se sentir, passar o sabonete bem devagarinho e tudo. Então, o meu autocuidado no momento está sendo esse. De vez em quando, uma tacinha de vinho para relaxar assim no final do dia, né? No final de semana, com o marido e tudo. E dormir. Né? Porque é como a Alexandra falou, né? O dormir recarrega a gente de uma maneira bem, como é que eu posso dizer? Sensacional, porque assim, não só pelo meu momento agora de estar com o neném pequeno, que a gente realmente tem a privação de sono, que acaba mexendo com toda a nossa parte hormonal, né? Deixa a gente mais irritada, mais descansada, enfim, mas o dormir deixa a gente, parece que pronta para a próxima batalha, para a próxima, né, para a próxima situação que tem para a próxima jornada. Então, assim, o meu autocuidado nesse momento tem sido esse. O meu autocuidado, assim, eu gosto muito de ir pra praia do nada mesmo, não tenho uma rotina, mas faço a biodança, geralmente é nos sábados, eu participo de um grupo de biodança. A meditação, ela sempre me acompanha, então eu pratico a meditação uma vez por semana. A Osho é 1 hora, então, mas não é aquela 1 hora de meditação sentada, ela é bem dinâmica, então eu faço ela uma vez por semana. E outra coisa assim que eu faço é me aplico o reiki. Como eu sou reikiana, eu me auto-aplico, então geralmente eu me auto-aplico antes de dormir. Os óleos essenciais também eles são meus queridinhos, não tenho assim um apego à marca, mas eles sempre estão ali comigo, tanto no atendimento como para mim também. Então eu gosto de usar mesmo antes de dormir, entendeu? Eu já tenho os blendzinhos, boto ali no pulso, faço meus perfumes pessoais também. Então, eu trabalho com psicoaroma, então eu uso também. Então, tudo que eu aplico no outro, eu gosto de aplicar em mim. E são boas ferramentas, assim, e eu uso comigo todas, porque eu sei que funciona e eu sou muito acelerada. Todo mundo pergunta que terapeuta é essa que é acelerada. E realmente eu sou muito. Mas isso também. As pessoas precisam também respeitar, não é porque é terapeuta que precisa falar tão mansinho, não, eu tenho o meu estilo, eu não posso mudar, mas eu também sei ali o meu limite, tô ali, vamos ajustar isso bem aqui, já tô falando demais, eu tô falando de menos, quer dizer, de menos nunca falo, mas eu vou ajustando, e tem muitas ferramentas. A praia, gente, não tem coisa melhor do que uma praia. Às vezes, eu não me vejo, às vezes, morando em outro lugar, quando meu marido fala, não sei que seja um local que tenha praia. Porque é um campo ali energético imenso, bom. Tem ar, tem terra, tem água, entendeu? Verdade, tem tudo. Então, pisar na areia, ou banhar, então faz muito bem. Então, aproveitem aí o que se tem de graça, né? Vocês não têm noção do quanto é rica essa conversa. Nós somos empreendedores, nós sabemos quantas mulheres dariam um testemunho de que não estão felizes no seu empreendimento, sabendo o que estão fazendo tão bem, né? Não estão, às vezes, atendendo os filhos. Aí eles falam, olha, eu perdi aquela fase do meu filho e fica aquele peso no coração. Mas exatamente por conta desse autoconhecimento, dessa busca, desse equilíbrio, que realmente parece uma utopia, mas é possível, né? Através de muito planejamento, organização. Eu gostei muito da fala da Camila Ferrato, que ela disse que tem um tempo, né? O tempo é o segredo da vida. Eu também aprendi, como a Alexandra falou, a maturidade, que é o tempo. O tempo explica, às vezes, por que você não conseguiu isso agora, mas um amanhã você alcança, né? Eu queria saber como vocês chegaram um pouquinho da história de vocês, falasse aqui um pouquinho como vocês começaram e de onde veio essa vontade de atuar na área de saúde e bem-estar. Inicialmente, a minha área de formação também é enfermagem, eu sou enfermeira, só que não atuo na assistência. E aí eu tive meu primeiro filho, ele nasceu muito prematuro, de 28 semanas. E isso me levou a ter várias complicações na saúde física e emocional, principalmente emocional. Só que a minha cabeça era muito fechadinha, porque era muito tradicional. Era só os alopáticos, era só aquela questão dos medicamentos, e eu não tinha essa percepção do integrativo.
Quando ele nasceu, tudo mudou, porque eu comecei a perceber que não era só isso. Eu tive uma formação muito fechadinha e eu comecei a ver que existem muitas possibilidades de você ter uma saúde mais natural e muito eficaz. E isso começou a buscar outros profissionais que também me ajudassem nessa jornada. E tudo começou por ele, né? Você falou sobre a maternidade, em que a gente acha que é uma dificuldade, porém é uma construção de possibilidades. Sim. Eu até falo sobre o resultado, porque o resultado é aquilo que você já alcançou. Resultado é aquilo que você faz de melhor com as suas possibilidades. Sim. E isso começou a desenvolver em mim algo que eu nunca imaginei. Principalmente porque eu nunca trabalhei com venda, com empreender, nada. Sempre fui na minha caixinha de professora, cheguei em casa e pronto. Então, esse empreender foi um romper, foi uma transformação diária, também ter sido diária. Então, eu comecei a perceber que não é só levar para as pessoas aquilo que tem me ajudado na minha casa, com meu filho, que nasceu muito prematuro, e evoluiu com displasia pulmonar, com questões respiratórias bem graves. E aí eu comecei a usar de forma natural, não só óleo essencial, mas outras terapias integrativas também, aloterapia, ozônio, várias questões que também me ajudaram nesse processo. E comecei a falar com muitas mães. Eu via muitas mães nos hospitais, internadas. Gente, eu sei como ajudar vocês. E comecei a ter esse contato com muitas pessoas em relação a isso. E hoje não é só você levar a saúde, né? Então, meu propósito hoje não é só você tá ali com mães ajudando nesse processo. Mas mães também precisam pagar boletos. Sim. Precisam dormir bem. Porque não adianta você ter saúde e não conseguir pagar suas contas. Então você fica realmente numa angústia em como ajudar na renda familiar, em momentos que você não quer voltar para o tradicional. Você acabou ali a licença maternidade, fica naquele pânico, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com que eu vou deixar? Então também levar esse propósito para as pessoas, que você pode sim empreender, ter uma outra renda, com baixo custo, baixo investimento, que eu sempre falo isso. E aí comecei a me lapidar nesse processo. Por quê? Porque a minha comunicação, o meu perfil é muito oral. Eu falo, me comunico. Porém, eu tinha muito medo da frustração. E o empreender, aí se frustra muito. Nossa, aquilo pra mim foi uma faca no meu estômago. Porque eu levava muito não. Nossa, você tem que usar isso aqui. Não, não quero saber disso. Isso aqui não presta. Ou então, não, era muito não que eu levava. Então, me frustrava muito. Eu sofria demais com isso. Então, aí começou o autoconhecimento, as terapias, me conhecer principalmente, de saber que o não faz parte. E para quem é muito oral, o não é uma rejeição muito grande. Então, eu comecei a trabalhar muito em mim, a realizar cursos, inteligência emocional, aprender que tudo que você está desenvolvendo não é só para você, mas é para o outro. Então, assim, foi um processo de destravar mesmo de mentalidade. Então, quando eu vejo uma pessoa, um potencial, gente, tu tem um potencial enorme. Então, assim, eu quero mostrar, assim como eu era, você pode também desenvolver pessoas em habilidades incríveis que a pessoa não tem. E não se vê ali, né? Se vê só naquela caixinha, naquela rotina do dia a dia e sabendo que ela pode sim muito mais. Pois é. Bem legal, né? Parabéns, Camila, pela sua história. Bom, a minha também é um pouco diferente. Ou não, né? De quem está participando, de quem está ouvindo. Eu tenho uma certa habilidade com os números, né? Então, essa minha habilidade com os números me levou a trabalhar no banco, né? Alguns anos atrás. E lá eu entrei, comecei a trabalhar e logo fui me desenvolvendo e logo assumi um cargo de gestão. Quando eu assumi um cargo de gestão, eu já comecei a ver como é liderar lá, né? E vi o quanto isso é importante. E comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a me aprimorar, conhecimento, autoconhecimento. Foi quando eu comecei a conhecer o coaching, né? As mentorias, os treinamentos, oratória, liderança. E aí, por conta de tudo isso, eu fui desenvolvendo esse gostar de cuidar das pessoas. Olha, eu gostei disso, gostei de desenvolver as pessoas aqui. Tanto é que o meu estilo de liderança é o muito planejador e participativo. Eu sou a líder muito servir, né? E aí comecei a gostar de atuar com isso. E mesmo lá dentro do banco, eu continuei trabalhando essa parte, fazendo diferente. E eu consegui ter bons resultados lá dentro. Foi quando eu saí, né, em 2021, e resolvi colocar isso em prática.
tá, o que eu fazia lá, agora eu vou fazer aqui fora. E é através de uma ajuda de uma amiga, de uma parceira de negócio também, a gente montou uma consultoria e a gente começou a atender as empresas com isso, né? Ela fazia uma consultoria na parte comercial, administrativa, parte finanças e eu, pessoas. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte de pessoas. E aí comecei a desenvolver. E aí, quando vem os filhos, né? Que a gente começa a construir durante esse período que a gente fica afastada do trabalho realmente, foi quando... Tanto é que quando eu engravidei do Rafa, foi quando surgiu a oportunidade de fazer a formação em terapia, né? Como terapeuta e tudo. E isso foi só crescendo. Então, hoje, o que eu faço foi porque eu vivi a trajetória lá atrás, né? Então, assim, é isso. A minha história em relação às terapias, talvez algumas se identifiquem ou não foi bem filho, foi marido. Eu era um ciúme extremo. Aí eu escutava muito, é baixa autoestima, não sei o que. Eu disse, gente, não é baixa autoestima, era um sentimento de posse mesmo. Então eu era possessiva. Eu sou muito ainda pouco com filhos, meus pais, não sou com amizade, não tenho apego a outras coisas, mas como eu já tinha falado que o meu ponto fraco é a família, é até nesse sentido. E aí, só que eu tava vendo quase meu casamento ia afundar. A gente tá 21 anos casado hoje, a gente na época tava com 15, se não me engano. E eu tava vendo que ia afundar, porque eu tava num ciúme, assim, extremo, num sentimento de posse extremo, e eu tava com a minha caçulinha, a diferença é muito grande. O primeiro tem 29, o do meio 19, e a caçula tem 13. Então, com a minha caçulinha, eu fiquei mais em casa, eu fiquei nesse processo de ficar um pouco mais em casa. E daí começou a questão dali da cobrança, do ciúme, eu digo, não, tem alguma coisa errada. E eu tinha tantas técnicas de terapias que eu já estudava, que eu conhecia, e eu fui fazer constelação, mas eu fui fazer o curso de constelação para me tratar. Aí no curso de constelação eu gostei, comecei a mesmo estudar muito Bert Hellinger, li livros e livros. Eu disse, eu vou começar também a trabalhar, né, com a constelação, que me ajudou muito nesse processo de ciúme. Eu digo que hoje posso dizer que eu tô curada mesmo desse sentimento de posse. De vez em quando ele me faz os testes e diz, tu tá curada mesmo? Ele até me filma, virou piadinha em casa, eles ficam me testando para saber se eu tô ainda nesse processo. Mas eu melhorei muito, fiz terapias com colegas que hoje são minhas clientes, então assim, foi todo um crescimento, mas como eu falei, e eu vejo na prática, todo terapeuta ele começa de um ponto ali próprio seu, sim, da sua realidade, entendeu? Eu sou o produto do que eu vendo. Isso, né? Então, assim, eu sou. Então, eu vi como a energia estava baixa, como eu estava para baixo, como eu estava desestimulada, sem criatividade, porque eu estava focada só naquele sentimento. Quando eu comecei a fazer as terapias, que eu vi, nossa, olha só, quis logo entrar na área, mostrava para todo mundo como funcionava, como é bom constelar, como é bom tratar sua energia, porque eu via em mim a diferença. E hoje a gente é o casal, tanto que mudou tanto que ele me chamou, Alexandra, vamos trabalhar juntos. Tu é dessa área também. Partiu dele coisas que antes de eu trabalhar com jamais ele me chamaria. Eu tenho certeza que ele não me chamaria, mas porque além de gerar confiança, ficou um relacionamento mais saudável, nesse sentido, entendeu? Ficou mais saudável. Então, dali que surgiu a questão de querer trabalhar com as terapias, a partir da minha cura mesmo. Eu vi que muitas mulheres podem ser curadas em qualquer área. No meu caso, foi na área de relacionamento, mas em qualquer área. Às vezes, sentimento de posse mesmo pelo filho. O julgamento. Tem muitas mulheres que ainda se julgam muito, se cobram muito. Então, precisa liberar um pouco mais isso, sabe? Menos julgamento, menos cobrança, menos sentimento de culpa. Porque aí o mundo vai só botando isso. Vem a religião, vem... Tudo, quando você se vê, você vê um somatório de cobranças e de julgamentos, e você precisa se liberar disso aí. E aí eu parti dessa cura, e daí eu comecei a trabalhar com as terapias. E a gente começa também a cobrar o outro, né? Sim. Na referência
Da sua Com cobrança, né? certeza, entendeu? E o julgamento, gente, não tem coisa pior do que você tá julgando. Porque quando você julga outro, na verdade, você tá partindo de si. Uhum. Então é algo muito Isso. dolorido para si. É. Quando tu tá julgando, não é bem com o outro, também é mais a ver com você. Exato. Então, quanta coisa não tá ali guardada, quantas feridas não tá ali, você só fica botando o band-aidzinho e esquece. E aí, por isso que eu digo terapias é bom, mas às vezes não é para todos. Verdade. Meninas, e toda essa conversa de vocês aqui, vocês ajudam muitas outras mulheres, vocês transformam vidas. Como é que funciona isso? Como é que vocês levam isso para outras mulheres? Mulheres empreendedoras que precisam tanto dessa fala, desse trabalho de vocês, que são distintos, mas ao mesmo tempo o mesmo foco, o mesmo propósito. Bom, na verdade, quando a gente começa a trabalhar, empreender, você sem perceber ou percebendo já está impactando muitas pessoas, né? Tanto na tua fala como no teu posicionamento. E por conta, como começou com meu filho, então a maioria das mulheres são mães, mas também não são só mães, né? Também em geral. E aí eu comecei a entender que meu público é esse, né? Eu comecei a ver meu nicho lá em relação a mães, cuidado com seus filhos, mulheres no geral. E aí o que eu percebi nesse trajeto? Que você, quando se posiciona, quando você começa a entender o seu propósito, essas pessoas talvez nem sabem a sua identidade, talvez nem conhecem, não construiu ainda o seu legado. E aí eu percebo que esse impacto é muito grande com os feedbacks que as pessoas mandam nas mensagens, nas cartas de gratidão, porque às vezes você nem percebe o quanto tem impactado as pessoas. Você faz seu trabalho ali, talvez tenha uma meta importante, tem aquela questão da promoção, então tu tá ali trabalhando com aquele foco, mas quando você para e vê o resultado daquela vida de alguém, você fala, uau, como isso realmente tem transformado a vida de muita gente. Eu falo isso porque a minha irmã, ela também trabalha junto comigo, e eu até falo que a gente já nasceu no mesmo lar, né, sabe, das nossas dificuldades, e hoje eu vejo ela, por exemplo, meu maior incentivo, meu orgulho, porque ela fala, né, impacta muita gente, eu fico, uau, como ela mudou também radicalmente, né, na postura, na fala, e é muito bom você ver esse resultado na sua família, principalmente, mas quando você começa a expandir em outros estados, então, quando você empreende com a Doterra, por exemplo, você impacta não só ali, você começa a impactar muita gente. Você começa a ver, por exemplo, sai no Instagram, as pessoas mandam mensagem pra mim, nossa, como sua fala foi importante. Ou então, dou também treinamentos online para muitas pessoas, e elas, uau, como eu não sabia disso e comecei a aprender. E são detalhes, né? Tanto na saúde, como usar os produtos, como também você mostrar que você realmente pode muito mais. Às vezes você está num ambiente familiar difícil, traumas, né, na infância, dificuldades que você enfrentou. Então, quando você começa a mostrar para a pessoa e virar a chave, uma possibilidade, e você tem um feedback importante, fica, nossa, então me identifiquei, isso que eu quero fazer. Nossa, que lindo. Vocês são poderosas, incríveis. Você sai daqui energizada de tanta mensagem positiva. Quando eu comecei a estudar sobre isso, né, sobre a questão da liderança, sobre a questão da gestão, sobre o desenvolver as pessoas, eu descobri um propósito muito bonito, né, que a gente fala muito na nossa família e tudo, e que a gente, quando começa a mudar, trazendo o autoconhecimento, tudo muda ao nosso redor, né? E a questão do autoconhecimento me trouxe muitos ganhos, né? Familiares, melhora de relacionamentos, de tudo. E eu tive uma professora desses diversos cursos e formações que eu fiz, que ela falava assim, o seu óbvio é o milagre de alguém, não para, né? Então, assim, o que para mim é óbvio pode ser, assim, um milagre para a vida de outra pessoa. Tem sempre alguém se inspirando em você. Sempre no momento em que empreender, a gente vive altos e baixos, né? Então, toda vez que eu tava lá embaixo, ai, gente, eu acho que isso não é pra mim, meu Deus, me dá um sinal, aparecia uma pessoa, cara, teu conteúdo é muito bom, nossa, aquilo que tu fala é muito legal. Obrigada, Senhor. Então, assim, é isso, né? E aí, quando eu decidi, não, a partir de agora, eu não vou mais desistir, não.
Porque a partir de agora, eu quero ser o divisor de águas na vida dessas pessoas. Na vida dessas mulheres, na vida dessas pessoas que acreditam naquilo que eu falo. Né? Então, quando eu faço um treinamento, quando eu faço um atendimento, eu me entrego de uma maneira que a pessoa vê ali o resultado de tudo que eu tenho para oferecer. Então, assim, ela não sai igual. Nem de um atendimento e nem de um treinamento. Não sai. Então, e isso é que me dá brilho nos olhos, isso é o que mais me motiva. Sem contar, né, que a gente precisa trabalhar isso ao todo momento, com a nossa família, com quem está nos relacionando com a gente no trabalho, no social. E isso é o que mais me alegra, né? Poder fazer isso, poder compartilhar. No meu caso, o meu carro-chefe, assim, nas terapias é o reequilíbrio energético, então é energia. E cuidar da energia é a base para qualquer empreendimento. Eu já fiz, né? A Camila já fez. E acaba que, geralmente, as minhas clientes, eu chamo clientes não pacientes, que fazem equilíbrio energético, ela pula uma etapa. Eu acho que contigo deve ter, não sei se chegou a acontecer isso. Geralmente tá no processo de mudança, tá meio ali perdido ali e dá aquele start ou de mudar algo, dá mais força para desenvolver aquele projeto. Então, assim, isso me deixa assim, super feliz. Ela, além da leveza, que lógico, o equilíbrio energético te traz mais leveza, porque o intuito é tirar pesos e cargas que não são nossas, a gente aguenta o nosso peso, os nossos problemas. Agora, aguentar o problema externo de todos é mais difícil. Então, a gente aprende nessa jornada do reequilíbrio energético deixar esses pesos um pouco de fora. Aprender a lidar com os nossos primeiro, para daí ajudar quem está ao redor. Mas eu vejo, além disso, de se livrar, de se ficar mais leve, a questão de ter mais força para um novo projeto, ou de mudar aquilo ali. Eu quero outro rumo, tem outro caminho aqui, esse caminho de repente eu tô com medo de seguir, mas é ele que eu vou. Então é isso que faz. Foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro quando eu fiz o processo contigo, eu tinha dúvidas de alguma coisa, de projetos, o que fazer. Aí depois eu fiz a constelação familiar, que me deu mais clareza no que eu poderia fazer. E foi incrível. É bem isso. Então mostra o caminho, mostra para a pessoa que ali tem duas vertentes, entendeu? E se não deu certo ali, volta do ponto central e vai para o outro caminho. E não ficar achando que ficar ali na mesmice é a solução. Então o reequilíbrio energético, ela te traz isso. Então lidar com a energia, você estar bem energeticamente, te dá essa força, essa base para qualquer empreendimento. Não só para o bem-estar, mas qualquer empreendimento mesmo. Porque imagina, você sem energia, fraco, como é que tu vai dar gás para os teus colaboradores? Como é que você vai dar gás até para ir no banco resolver algo? O gerente não vai nem olhar para tua cara. Então, assim, energia é tudo. Quando eu falava energia, as pessoas confundem muito com religião. É outro estereótipo para ser quebrado, sabe? Mas hoje, convivendo em casa, que inclusive meu marido ele é muito assim, religioso mesmo, mas um dia desse eu achei interessante, de tanto falar em energia, eu já tô acreditando mesmo nesse negócio de energia, mas ele acreditou na prática. Eu digo, mas é porque você tá entendendo, energia que eu falo é vibrações mesmo, entendeu? Tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, a gente sintoniza, é que nem rádio. Então, qual música você quer escutar? Eu quero uma música evangélica. Vai para 92. Eu quero escutar algo mais jornalístico. Vai para uma difusora. Então, você ali sintoniza. A mesma coisa é a gente vai sintonizar. O que eu quero vibrar? O que eu quero buscar? E vai sintonizando, entendeu? Eu quero vibrar coisas boas. Então, faça as coisas boas. Plante o bem. E plante a sua sementinha que vai colher. Então é bem esse caminho. Então eu acredito muito na força energética, então o trabalho é algo que eu realmente vim para fazer assim, velhinha. Se eu tiver forças, eu estarei fazendo, entendeu? E a publicidade me dá o financeiro. E a parte de terapias também já me dá o financeiro, não posso negar essa parte, até porque dinheiro também é energia. Sim. E quantas pessoas não negam essa energia? A gente pensa que não, mas sim, a partir do momento que você trabalha tanto e joga o dinheiro no ralo do nada, você não está valorizando.
Você não está dando energia para aquele dinheiro. Então, você precisa até nisso saber como lidar com o dinheiro, porque dinheiro é pura energia. Exatamente. Por que fulano ganha tanto e tem um carrão e fulano ganha tanto e na hora tem nem carro tem? E aí, onde que está botando energia? Onde está botando aquele dinheiro? Então, é tudo isso para se pensar. Então, tudo da gente, a gente vibra e a gente atrai o que a gente vibra. Dinheiro é energia, viu, gente? Então, comecem a valorizar o dinheiro, tá? Então, também tem isso, as pessoas às vezes não querem mais nem pegar no dinheiro. Olha como é que é. O dinheiro é sujo. E aí, gente, como é que se prospera achando que o dinheiro é sujo? Então, tudo, é uma interrogaçãozinha aí. Fica aí para vocês analisarem e ver como vocês se percebem com o dinheiro. Exatamente. O que você faz? Como que você usa o seu dinheiro? Esses dias eu escutei a seguinte frase sobre a questão da vibração e da energia, né? O universo, ele não te dá aquilo que você quer, ele dá aquilo que você é. Então, é a sua vibração. E na terapia que eu atuo, são duas, né? A tradicional e a terapia vital, que é exatamente isso, que ela traz essa metodologia de ferramentas que você vai trabalhar com a sua energia, e o tradicional, que vai trabalhar exatamente com a escutativa, através, né, de um processo de cura. E isso é bem interessante. E é bem interessante. Muito legal. Legal, Camila. Vamos fazer uma troca. Já saiu aqui um collab. Já. Mulheres empreendedoras são demais, né? Não sai. Mas eu já sou cliente da Camila também, com os óleos essenciais, tá? Meninas, tem tantas mulheres que vão nos assistir, vão escutar, vão assistir esse podcast. E me digam, para aquelas que querem começar ou já estão nessa jornada da saúde e bem-estar, mas passando por tantos desafios, ou com medo, ou falta de um planejamento, qual é o conselho que vocês dariam? Que palavra de apoio, sugestão vocês poderiam nos dar para essas mulheres? Bom, uma frase que eu gosto muito de falar é o seguinte, que quando você empreende, você se cuida ao mesmo tempo e você começa também a construir seu sonho. Então, empreender não se desvincula só do cuidado. Então, a primeira coisa é cuide-se. Então, você tem que andar do lado do seu sonho, o seu autocuidado. Porque se você não tiver essa concepção que você primeiro tem que se amar primeiro, você não consegue construir nada. A segunda coisa é cuidado com com os ladrões de sonhos. Muitas vezes eu ouvi muitas pessoas falarem para mim, por exemplo, você agora vai ficar vendendo isso? Você não se formou nisso? Eu ouvia muita coisa. Então, se você não saber, por exemplo, quem que você vai ouvir, então quem que você está ouvindo? São pessoas que já construíram alguma coisa, são pessoas que têm referência, às vezes não julgando, por exemplo, nossos familiares, né? Mas foi meu pai, foi minha mãe. Eles deram o máximo que eles puderam ali, mas será que realmente algum familiar seu, ele tem realmente toda a competência, tudo aquilo que você achava que fosse necessário para construir os seus sonhos? E principalmente uma coisa que eu falo que mudou muito a minha realidade são os ambientes. Então, tanto que a associação, ela tem esse impacto. Os ambientes, eles transformam. Os ambientes, eles moldam a tua vida, a tua visão, porque você não consegue enxergar, né? Então, as terapias são importantíssimas porque você não consegue enxergar além do seu problema. E você começa a entender possibilidades. E o MEN, essa associação, ela realmente tem nos impulsionado a sermos pessoas melhores, a ter contato com pessoas maravilhosas aqui. Não só nesse momento no podcast, vamos ter outros momentos em que você se apoia. Então, você vê, por exemplo, a Camila, com seu trabalho, com sua dedicação, você já aprendeu muito aqui hoje, então com a Alessandra, com a Alana. Então, cada ambiente, ele é transformador. Então, assim, cuidado com os ambientes que vocês vivem, que vocês frequentam. Eu sempre tenho essa máxima em mim, sentar em mesas de pessoas muito melhores do que eu. É muito confortável sentar numa mesa em que as pessoas talvez não tenham aquele resultado que você quer buscar. Você está confortável, que está ótimo para mim. Mas desafie, sabe? Converse com pessoas... Mude a mesa, né? Converse com pessoas que têm resultados que você quer chegar. Siga no Instagram também pessoas que você quer chegar. E tanto que eu escolhi muita gente no Instagram, por quê? Porque às vezes você não tem aquele resultado que você quer, não tem aquele conteúdo que você quer. Então, isso realmente tem transformado
toda a minha jornada e principalmente, além do autocuidado, é você ter a fé e esperança nesse Deus maravilhoso que nos traz possibilidade de respirar, de você ter essa esperança, né? Então, e principalmente construir seus sonhos, porque muitas vezes os meus sonhos ficavam engavetados. Por quê? O meu salário só dava para pagar aquilo ali e mal. Então, mostre para as pessoas essa possibilidade, que você pode realmente voltar a sonhar. Isso é muito importante, porque se você não consegue sonhar, o que você vai viver? Só em sobreviver? Não, você pode sonhar sim. Então é isso que eu faço nesse trabalho diário. Bom, eu vou deixar aqui uma frase que eu usei quando eu comecei a fazer algo diferente, mesmo lá trabalhando dentro de uma grande empresa e tudo, que me levou a empreender, que me levou a estar aqui onde eu estou, a fazer o que eu faço. Comece onde você está, use o que você tem e faça com o que você pode. Tanto é que se vocês procurarem lá no meu Instagram, a minha primeira foto da minha primeira ação voltada a isso, tem essa frase. Maravilhoso. Eu acho que eu até falei, mas vou repetir. Cuide da sua energia, ela é a base, ela é a força mesmo no caminho do seu empreendimento. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Cuide mesmo da sua energia, tenha força e aí siga. Que vai dar certo, uma hora dá. Eu vou dizer também, mas não uma frase, mas eu acho que a coragem, né? Nós mulheres somos corajosas, nós somos fortes, somos resilientes e devemos entrar no nosso casulo, realmente buscar essa fortaleza interior, porque a gente vai conseguir alcançar o que a gente deseja, mesmo através da energia, do autoconhecimento, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sonha. Eu quero muito que as mulheres, dentro da associação, elas sintam isso, fortes, alcançar os seus sonhos, né? Então, não tem por que desistir. Né? Aqui nós temos uma associação que ajuda e apoia mulheres empreendedoras. Desistir não é opção. Não é opção, verdade. Agora, como nós podemos encontrar vocês? O Instagram, site, o WhatsApp, como é que a gente pode encontrar vocês? Já falei meu nome, Camila Ferrato, então meu Instagram é @Camila Ferrato com 2 R e 2 T, tá, gente? Não coloca só um T, não. E também eu tenho um canal no YouTube, que é podcast Conexão Essencial, que lá eu compartilho sobre saúde, bem-estar, empreender, vidas com estilo saudável. Então siga e compartilhe que você vai aprender muita coisa lá. Que legal. Bom, o meu Instagram, @CamilaB de Bastos Monteiro, e aí vocês me encontram por lá. O meu Instagram é @AlexandraMacatrão, tudo junto. E meu WhatsApp fica no link da bio. Qualquer dúvida, marcar atendimentos, é só falar comigo que tudo pronto, tudo feito. Meninas, gratidão. Queria segurar a mão de vocês para pegar essa energia positiva. Entendeu? Gosto de pegar na mão das pessoas para a gente sentir essa energia positiva. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Que o empreendimento de vocês seja de grande sucesso. E que nós estamos aqui, a Associação Movimento Empreender Mulher, para apoiá-las. O podcast aqui é uma ação nossa, onde vocês têm voz para poder falar do seu negócio, para prospectar, para serem autoridade naquilo que vocês fazem. Nós estamos aqui à disposição. Então, esse tema foi muito importante para mim e tem certeza para muitas pessoas que estão assistindo. Com certeza. E você que está aqui assistindo o nosso podcast, seja bem-vindo e venha conhecer a nossa associação. Aqui é um lugar ideal para você realmente construir um negócio com apoio de outras mulheres grandes e de liderança feminina.